eram apenas 63 pés. Esse era o ponto onde a rotina se desfez, onde a descida segura do USS Squalus, a joia tecnológica da frota, se transformou em uma queda livre para o fundo do Atlântico. Naquele 23 de maio de 1939, o tenente Oliver Nakan, um disciplinador nato, observava sua tripulação, ciente de que cada mergulho era uma aposta na serviço de caixão, como os marinheiros chamavam, com um histórico de 125 vidas perdidas em 18 submarinos. O tremor que percorreu o casco foi seguido por um grito de pânico no intercomunicador da casa de máquinas, um som que jamais sairia da memória de Nakin. Suba com ela, as induções estão abertas. A água do mar irrompeu como um tiro de mangueira de incêndio, gelada e violenta. O treinamento de Nakin foi instantâneo, superando o terror. Fechem todas as escotilhas estanques. O som dos portões maciços de aço se fechando através do submarino foi a sentença final. Foi um ato de sobrevivência brutal, selando alguns homens nos compartimentos dianteiros onde estava Nakin, e condenando outros à morte nos compartimentos de popa inundados. Em menos de 5 minutos, o Squalus atingiu o fundo, 240 pés de escuridão e pressão. 26 homens estavam mortos. Nos compartimentos dianteiros, 33 sobreviventes lutavam contra a queda da temperatura e a lenta ascensão do gás cloro e do dióxido de carbono. Eles estavam presos em um caixão de ferro, esperando para descobrir se o metal gelado seria seu túmulo ou um santuário temporário. Eles tinham ar para 48 horas, talvez menos. A essa profundidade, a esperança era uma ilusão, mas a morte era certa sem um resgate. O que eles não sabiam é que a marinha sequer tinha a localização correta do naufrágio. A realidade nos compartimentos dianteiros era física e cruel. O Squalus, feito de aço, agia como um condutor térmico eficiente, drenando o calor do interior para o Atlântico a 34 graus Fahrenheit. A temperatura do ar caía rapidamente e o gelo começou a revestir as anteparas. A tripulação, composta por 32 marinheiros e o arquiteto naval Harold Preble, se encolhia, embrulhada em qualquer cobertor ou peça de roupa que pudesse encontrar. O frio era apenas o primeiro tormento. O ar, envenenado, era o carrasco mais rápido. Os níveis de dióxido de carbono subiam a cada expiração, induzindo dores de cabeça lancinantes, tontura e uma desorientação crescente. Para agravar o perigo, a água do mar havia contaminado as células das baterias, liberando gás cloro, um veneno que causava vômitos. Os marinheiros trabalharam freneticamente para isolar as baterias, evitando uma explosão catastrófica. Essa ação salvou vidas, mas não melhorou a qualidade do ar. O tenente Nakin sabia que o pânico seria fatal. Sua ordem foi simples e absoluta: conservar. Deitem-se, não falem, descansem. Cada respiração extraída do oxigênio limitado era um luxo que eles não podiam pagar. Nakin calculou que, se fossem extremamente parcimoniosos, o ar poderia durar 48 horas. 2 noites e um dia. No convés frio, a escuridão era quase completa. O silêncio era interrompido apenas por gemidos abafados ou pelo crepitar do gelo. Alguns rezavam buscando consolo. Outros olhavam fixamente para os relógios, medindo a passagem agonizante do tempo. Eles estavam esperando por um sinal, uma batida no casco que indicasse que a marinha sabia onde eles estavam. Na superfície, a marinha já estava em alerta máximo. O comandante Cyrus Cole, na base de Portsmouth, ordenou uma busca imediata. O USS Scopin, o navio irmão do Squalus, zarpou para a área de busca, mas a ansiedade deu lugar à frustração. As coordenadas transmitidas antes do naufrágio estavam erradas por várias milhas. O Scopin vasculhou o quadrante vazio por horas cruciais. A cada minuto perdido, o oxigênio diminuía no fundo do mar. Enquanto a escuridão caía sobre o Atlântico, as famílias dos 59 homens se reuniam em Portsmouth. Esposas, mães e filhos esperavam por notícias, confortando-se mutuamente. Mas a comunidade submarina conhecia as estatísticas sombrias. O resgate de submarinos em profundidade era um mito. Ninguém jamais havia sido resgatado de mais de 20 pés. A 240 pés, os homens do Squalus estavam em território desconhecido, além de qualquer capacidade de resgate comprovada.
A única chance era um sistema de emergência antecipado pelos projetistas do Squalus, que agora se tornava de sua tábua de salvação. Naquim ordenou o lançamento da boia de marcação, um objeto amarelo brilhante com uma inscrição simples. Submarino afundado aqui. Telefone dentro. O destino deles agora dependia de um único cabo telefônico. Será que a boia alcançaria a superfície antes que o ar se transformasse em veneno letal? A boia de marcação, projetada para emergir exatamente em momentos como este, rompeu a superfície pouco depois da meia-noite. 4 horas depois, às 0400 de 24 de maio, o vigia do USS Sculpin, ainda procurando na área errada, avistou sinais de fumaça, e em seguida, o pequeno ponto amarelo balançando nas ondas. O telefone dentro da boia tocou, uma linha direta para o inferno a 240 pés. O tenente John Nichols, no Squalus, agarrou o receptor e transmitiu a realidade brutal. 33 homens vivos nos compartimentos dianteiros, 26 mortos na popa e o oxigênio diminuindo. Ele passou o fone para Naquim. O tenente saudou o capitão do Sculpin com uma voz que escondia o desespero, mas a comunicação durou apenas segundos. O cabo de telefone estalou e se partiu. O silêncio retornou. Eles estavam sozinhos novamente, mas a Marinha agora tinha a localização exata. A contagem regressiva de 48 horas havia começado. Enquanto isso, a 200 milhas de distância, em Washington, Charles Bowers Mommsen, apelidado de Swede, atendia a um telefonema que definiria sua vida. Sua preparação para este momento datava de 25 de setembro de 1925. Naquela data, o USS S-51, navio irmão de seu próprio submarino, colidiu e afundou a 130 pés. Mommsen foi ordenado a vasculhar a área e encontrou a mancha de óleo, mas sem sonar e sem equipamento de resgate, não havia como alcançar os 33 homens presos. Eles morreram lentamente enquanto Mommsen estava de pé no convés, sentindo-se totalmente impotente. Aquele trauma gerou uma obsessão. Mommsen dedicou anos a desenvolver soluções. Primeiro veio o pulmão de Mommsen, um dispositivo individual de respiração que reciclava o ar exalado, testado por ele mesmo a 200 pés. Ele ganhou a medalha de serviço distinto, mas sabia das limitações. Exigia que o marinheiro fizesse uma subida livre, arriscando-se à pressão e aos bends. O que Mommsen realmente queria era levar o resgate ao submarino. Em 1926, ele propôs um sino de mergulho que se acoplaria à escotilha, mas seus desenhos voltaram com uma única palavra carimbada: impraticável. O escárnio institucional não o parou. Em 1927, o USS S-4 afundou. Mergulhadores ouviam 6 marinheiros batendo no casco, implorando por resgate, por dias, até que uma tempestade pôs fim aos esforços. 40 homens morreram. Mommsen estava mais determinado do que nunca. Ele retornou à ideia do sino em 1930, construindo um protótipo com um hangar de aeronaves de seu antigo submarino. O sino era instável. Vazava. A Marinha o transferiu, mas ele confiou as modificações finais ao tenente-comandante Alan Rockwell McCann. McCann integrou melhorias vitais, um guincho pneumático para controle e, crucialmente, uma junta de borracha que criava um selo estanque quando pressionada contra o anel de montagem soldado ao redor das escotilhas. O sino redesenhado foi nomeado Câmara de Resgate McCann. Por anos, o dispositivo foi construído, treinado, mas nunca usado em uma emergência real. Permanecia teórico. Agora, Mommsen tinha menos de 48 horas para provar que sua invenção, ridicularizada por anos, funcionava. Ele reuniu os melhores mergulhadores da Marinha e, ignorando a lei de trânsito, disparou de carro de Washington para Portsmouth. A história do Squalus é sobre como a teimosia e a inovação salvam vidas. Se você já sentiu a frustração de ter uma ideia rejeitada, comente abaixo com a palavra impraticável. Eu leio todos os comentários. E se você está pronto para testemunhar a parte mais arriscada deste resgate, a descida que Mommsen preparou por uma década, saiba que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho de inscrição. A corrida contra o tempo era real, e a próxima etapa exigiria que homens desafiassem os limites do corpo humano. Parts. A chegada da equipe Mommsen a Portsmouth foi um turbilhão de velocidade e urgência. Eles haviam quebrado recordes de tempo de viagem, mas o USS Falcon,
O navio convertido para resgate ainda estava a caminho, carregando a câmara McCann. Quando o Falcon chegou, Mommsen assumiu o comando e a missão se concentrou no primeiro passo: alcançar o submarino no fundo. Mergulhar a 240 pés em 1939 não era apenas perigoso, era o limite extremo da capacidade humana. A essa profundidade, a pressão atingia mais de 100 libras por polegada quadrada, espremendo o corpo de um homem. O esforço para respirar era enorme. O frio, apenas 34 graus Fahrenheit, prometia hipotermia em minutos, mesmo com as pesadas roupas de mergulho de lona. Mas o inimigo mais traiçoeiro era o nitrogênio. O gás, sob alta pressão, dissolvia-se no sangue e no cérebro, causando a narcolepsia por nitrogênio, ou o êxtase das profundezas. Os efeitos eram semelhantes à embriaguez severa. O julgamento era prejudicado, tarefas simples tornavam-se impossíveis, e alguns mergulhadores, em momentos de euforia, tentavam remover seus capacetes, convencidos de que podiam respirar a água. A 240 pés, os mergulhadores se moviam em um estado de sonho, onde o pensamento se arrastava. Mommsen e sua equipe haviam inovado usando misturas de hélio e oxigênio, substituindo o nitrogênio para manter a clareza mental. Ainda assim, 240 pés era uma profundidade de risco máximo. A subida tinha que ser meticulosa, com paradas de descompressão cronometradas para evitar os bends, a dor excruciante causada por bolhas de nitrogênio no tecido. O chefe torpedista Martin Sibitsky se apresentou para a primeira descida. Sua missão? Trabalhar na escuridão quase total, guiado apenas pelo tato, para fixar os cabos-guia na minúscula escotilha de fuga dianteira do Squalus. Se ele falhasse, o sino não conseguiria acoplar-se. Enquanto Sibitsky vestia o traje pesado, botas de chumbo e capacete de latão, o peso das 33 vidas presas pressionava-o tanto quanto a água faria. Ele desceu, sentindo o início da narcolepsia. Forçando-se a manter o foco, ele encontrou a escotilha e, com os dedos dormentes, fixou o primeiro cabo, depois o segundo e um terceiro de redundância. No Squalus, os sobreviventes ouviram o som oco das botas de Sibitsky no casco de aço. Eles vibraram. Alguém os havia encontrado. Sibitsky completou a amarração e iniciou sua longa subida de descompressão. O caminho estava pronto para a câmara McCann, mas a descida real, com a vida de 2 operadores a bordo, estava prestes a começar. Parte 4. A câmara McCann, com seus 10 pés de altura e 7 de largura, iniciou sua primeira descida operacional às 11h30. Não era mais um teste. A bordo estavam os torpedistas Matei, John Mihalovsky e Walter Harmon, treinados para este momento, mas enfrentando uma realidade inédita. Eles desceram através da água verde escura, sentindo o aço do sino gemer e estalar sob a pressão crescente. A bordo, eles levavam mais do que apenas esperança, recipientes isolados de sopa de ervilha quente, sanduíches e cobertores. Itens simples que representavam a conexão com o mundo de cima. A descida levou quase 1 hora. Mihalovsky e Harmon monitoravam constantemente os níveis de lastro. Flutuabilidade neutra era crucial, muito leve, e o sino dispararia para a superfície, muito pesado, e ele se esmagaria contra o casco. Eles ajustavam o ar e a água nos tanques com precisão cirúrgica, seguindo os cabos-guia fixados por Sibitsky. A 240 pés, o sino tocou o casco do Squalus com um baque suave, mas inconfundível. No interior do submarino, a tripulação gritou de alívio, suas vozes roucas e fracas. Agora vinha a fase mais delicada. Posicionar o sino precisamente sobre a escotilha de fuga. Eles tinham que estar centralizados em polegadas para que a junta de borracha vedasse corretamente. Mihalovsky e Harmon trabalharam com mergulhadores externos, que sentiam a folga na escuridão. 20 minutos de microajustes se passaram até que estivessem perfeitamente alinhados. O cabo de içamento foi fixado e apertado, puxando o sino firmemente contra o anel de montagem da escotilha. Agora, o momento da verdade. Usar ar comprimido para expulsar a água do compartimento inferior. Se o selo vazasse, tudo estaria perdido. O som do ar encheu a câmara, a água drenou. 1 pé, 2 pés. O selo estava aguentando. Em seguida, a pressão foi equalizada lentamente com o interior do Squalus.
Se a pressão não fosse idêntica, as escotilhas não poderiam ser abertas. Quando os manômetros confirmaram a igualdade, Mihailovsky destrancou a escotilha inferior. Ele abriu a escotilha do submarino e foi recebido por rostos pálidos e exaustos. Mihailovsky passou a sopa quente. Um sobrevivente, em um momento de alívio incrível, conseguiu brincar. Onde diabos estão os guardanapos? A tensão se quebrou. O resgate funcionou. O primeiro grupo de sobreviventes estava pronto para subir, mas a ameaça do Atlântico estava prestes a se manifestar. Parte 5. Naquim, com a calma que salvou a todos, havia selecionado os sobreviventes mais fracos para a primeira subida. 7 homens que mostravam sinais de hipotermia e envenenamento por gás. Eles subiram para o compartimento superior da câmara McCann. Às 13h, o sino começou sua ascensão lenta. 39 horas depois de afundar, eles subiam em direção à luz. Às 13h30, o sino rompeu a superfície. O primeiro resgate submarino de águas profundas na história era uma realidade. Os 7 homens foram puxados para o convés do Falcon, embrulhados em cobertores, e a notícia se espalhou como fogo. As famílias em Portsmouth explodiram em júbilo. Mas não havia tempo para celebração. O tempo piorava. O mar se tornava agitado e o vento aumentava. Cada minuto era um risco maior de que as condições ficassem proibitivas. O chefe maquinista William Bathurst, o operador da câmara McCann, conhecia o equipamento intimamente. Ele sabia que precisavam acelerar. Contra o cronograma planejado, Bathurst tomou uma decisão de risco. Ele trouxe 8 homens na segunda viagem, excedendo a capacidade nominal de 7 sobreviventes. O cabo esticou, mas o sino aguentou. Mommsen, observando, disse a Bathurst: "Você trouxe homens demais nesta viagem, mas faça isso de novo." Mommsen entendia a urgência. Bathurst fez a terceira descida às 15h, trazendo 9 homens. O sino estava perigosamente sobrecarregado, mas a audácia de Bathurst encurtou o resgate. Às 18h, restavam apenas 7 homens no Squalus, o tenente Naquim e 6 outros, uma última viagem. O resgate estava quase completo. A quarta descida começou às 18h41. Tudo parecia normal. Os últimos 7 homens subiram, e Naquim, o último a deixar seu posto, selou a escotilha atrás de si. Ele se viu subindo em direção à segurança. Então, o desastre. A câmara parou abruptamente a 100 pés da superfície. O cabo de aço havia se emaranhado no guincho. Dentro do sino, os 7 sobreviventes e os 2 operadores sentiram o pânico. Se o cabo se rompesse, eles despencariam para a morte. Parte 6. A câmara estava suspensa no escuro a 100 pés, um peso morto. Na superfície, Mommsen e sua equipe trabalhavam freneticamente, sabendo que puxar o cabo poderia rompê-lo completamente. A única opção era enviar mergulhadores para tentar o reparo nas piores condições possíveis. Noite escura e mar agitado. O chefe torpedista Walter Squire desceu primeiro. Ele lutou contra a corrente e encontrou o cabo dobrado e torcido, mas só conseguiu aliviá-lo parcialmente. Seus esforços balançaram o sino, jogando os homens lá dentro. O torpedista Jesse Duncan foi enviado em seguida. Ele mergulhou na escuridão com sua lâmpada subaquática, mas acabou se emaranhando no cabo. Sua mangueira de ar enrolou-se no aço retorcido. Sem conseguir se soltar e delirando por causa da narcolepsia, ele mal conseguiu sinalizar a subida. Foi içado inconsciente, precisando de atenção médica imediata. O terceiro mergulhador também falhou. Os 9 homens no sino estavam presos havia mais de 3 horas, exaustos e com o dióxido de carbono se acumulando novamente. A situação era crítica. Mommsen tomou a decisão que desafiava a lógica da engenharia. Eles levantariam o sino pesando 21.600 libras manualmente. 6 homens agarraram o cabo, Mommsen entre eles. Eles puxaram com todas as suas forças, mas o sino não se moveu. Mommsen ordenou que os homens dentro do sino soprassem o lastro por 15 segundos para aumentar a flutuabilidade. Eles puxaram novamente. O sino mal cedeu. Mais 15 segundos de lastro. Puxar. O sino começou a subir, centímetro por centímetro. Mais marinheiros se juntaram ao cabo. 10, 15, todos puxando em um ritmo desesperado.
Mommsen gritava à cadência: puxa, descansa, puxa, descansa. O cabo gemia, as mãos dos homens sangravam, mas eles não paravam. O sino subiu 50 pés, 40 pés, 30 pés. A 0030 de 25 de maio, 39 horas após o naufrágio, a câmara McCann rompeu a superfície pela última vez. Naquim e os últimos 6 homens foram içados. As 33 vidas estavam salvas, um feito que a Marinha considerava impossível. Mas a vitória de Mommsen e sua equipe não apagava a memória das 26 vidas perdidas. Ainda havia o Squalus no fundo, um túmulo de aço que Mommsen se recusava a deixar para trás. Final. O resgate do Squalus foi a prova de que a visão de Charles Mommsen estava correta e que a determinação humana podia superar a escuridão do abismo. A Marinha reconheceu o heroísmo. 4 medalhas de honra foram concedidas, incluindo a William Bathurst por sua decisão de sobrecarregar o sino e a John Michalowski por fazer a primeira descida. Oliver Naquin foi totalmente exonerado. Seu comando calmo salvou os sobreviventes, embora o trauma o tenha impedido de comandar outro submarino seguindo para navios de superfície. Ele ascendeu a contra-almirante, sobrevivendo a outro desastre naval a bordo do USS New Orleans. Mommsen não parou. Ele supervisionou a operação de salvamento do Squalus, um desafio de engenharia ainda mais complexo. Durante 4 meses, mergulhadores trabalharam a 240 pés para fixar pontões maciços ao casco. Em setembro de 1939, o Squalus emergiu. A investigação confirmou a falha mecânica da válvula, levando a mudanças de segurança em toda a frota, salvando inúmeras vidas futuras. O Squalus foi reparado e, em fevereiro de 1940, rebatizado como USS Sailfish. O submarino redimido serviu com distinção na Segunda Guerra Mundial, completando 9 patrulhas. Sua vitória mais notável foi o naufrágio do porta-aviões japonês Chuyo, um ato de ironia cruel, pois o navio transportava prisioneiros de guerra americanos, incluindo sobreviventes do USS Sculpin. O legado de Mommsen é a segurança moderna dos submarinos. Seus sistemas de resgate, as câmaras McCann e o uso de misturas de hélio e oxigênio revolucionaram o mergulho. Alan Carl Bryson, o último sobrevivente do Squalus, morreu em 2008, sempre lembrando. O verdadeiro herói foi Swede Mommsen. Ele nunca desistiu de se preparar para um desastre que esperava que nunca viesse. O Squalus permanece como um símbolo de tragédia e triunfo. 26 homens morreram, mas 33 viveram porque um homem se recusou a aceitar que o serviço submarino significava morte certa, provando que a engenhosidade e a persistência podem vencer a escuridão esmagadora do mar profundo. A bordo do USS Falcon, o navio de resgate que corria para o local do Squalus, estava a câmara de resgate McCann, uma máquina de 21.600 libras de puro aço e teoria não testada. Enquanto Mommsen e sua equipe chegavam a Portsmouth, Mommsen estava no comando. A primeira ordem de batalha era estabelecer uma linha de vida, cabos-guia. Sem eles, encontrar uma escotilha de 36 polegadas na escuridão de 240 pés seria impossível. Mergulhar a essa profundidade em 1939 era uma incursão no desconhecido. A pressão era de 100 libras por polegada quadrada, 7 vezes a pressão atmosférica normal. O esforço para inflar os pulmões contra aquela força esmagadora era excruciante, como estar em uma prensa lenta e constante. A água, a 34 graus Fahrenheit, roubava o calor do corpo rapidamente. As botas de chumbo e o capacete de latão, que ofereciam proteção, também conduziam o frio diretamente. Mas o maior risco era invisível. O nitrogênio do ar comprimido se dissolvia no sangue, causando a narcolepsia, o êxtase das profundezas. A 100 pés, a euforia começava. A 200 pés, era grave. A 240 pés, Mommsen sabia que seus mergulhadores estariam operando em um estado onírico, movendo-se como se estivessem em melaço. Como garantir que um homem em um estado de alucinação não cometeria um erro fatal? Mommsen e sua equipe haviam antecipado isso, sendo pioneiros no uso de misturas de hélio e oxigênio que trocavam o nitrogênio pelo hélio para manter a clareza mental. Uma inovação que, naquele momento, era a única coisa que tornava o mergulho possível. Contudo, qualquer subida apressada, mesmo com hélio, ainda poderia causar os bends,
torcendo as articulações e rompendo vasos sanguíneos. Quem teria a coragem de ser o primeiro a enfrentar essa escuridão e pressão? O chefe torpedista Martin Sibitsky se voluntariou. Ele vestiu o traje de lona pesada, o capacete de latão, sentindo o peso da responsabilidade. Seu trabalho era de precisão cirúrgica no escuro. A visibilidade era de polegadas. Ele teria que trabalhar pelo tato, com as mãos ficando rapidamente dormentes, para fixar os cabos-guia no anel de montagem da escotilha dianteira, uma modificação feita especificamente para a câmara McCann. Sibitsky desceu. Ele sentiu a narcolepsia começar, uma sensação de flutuação que ele teve que combater com pura força de vontade. Ele se obrigou a focar. Um cabo. Testar. Outro cabo. Testar. Cada movimento tinha que ser ensaiado mentalmente para evitar erros induzidos pelo gás. No Squalus, o som das botas de chumbo de Sibitsky batendo no casco se tornou o som mais bem-vindo que a tripulação já havia ouvido. Eles aplaudiram fracamente. A esperança havia chegado. Sibitsky completou a amarração, garantindo que os cabos fossem fortes o suficiente para guiar a câmara de 21.600 libras. Ele sinalizou a subida e iniciou o longo processo de descompressão, parando em profundidades específicas para permitir que o hélio saísse de seu sistema. Ele voltou exausto, mas seguro, e o caminho para o resgate estava preparado. Agora, o sino de Mommsen desceria. Mas será que a máquina, que nunca havia enfrentado uma situação real, funcionaria sob a pressão esmagadora do Atlântico? Às 11h30, a câmara McCann iniciou sua descida, suspensa por um cabo de aço do USS Falcon. Os operadores, os torpedistas Matei John Mihalovsky e Walter Harmon, estavam em uma missão que a história da Marinha nunca havia registrado como bem-sucedida. Eles desciam a 30 pés por minuto, ajustando continuamente os tanques de lastro para manter a flutuabilidade neutra. Um erro de cálculo, e o sino poderia disparar para a superfície ou mergulhar, arriscando um impacto devastador. O aço ao redor deles gemia. A pressão externa se intensificava, lembrando-os da força esmagadora do oceano. Eles levavam consigo mais do que oxigênio. Em recipientes isolados, havia sopa de ervilha ainda fumegante, sanduíches e leite. Esses itens simples eram a prova tangível para os 33 sobreviventes de que o mundo não os havia esquecido, que a ajuda era real. Era um resgate de alma, não apenas de corpo. Após quase 1 hora, a 240 pés, o sino fez contato. O suave tude do aço batendo no casco do Squalus foi ouvido pelos homens presos. Eles reagiram com gritos roucos de alívio. Agora, Mihalovsky e Harmon enfrentavam o momento decisivo: o acoplamento. A câmara inferior tinha que se alinhar perfeitamente sobre o anel de montagem da escotilha. Um desvio de poucos centímetros permitiria que a água inundasse ao abrir as portas. O processo levou 20 minutos de tensão. Mergulhadores externos, trabalhando no escuro, guiavam-nos com as mãos. Finalmente, eles estavam centrados. O cabo de içamento foi apertado, pressionando a junta de borracha do sino contra o anel. O selo estava ativado. Mihalovsky iniciou a purga. Ar comprimido foi liberado no compartimento inferior para expulsar a água para os tanques de lastro. Eles observaram o nível da água cair, 6 polegadas, 1 pé. A vedação aguentou. O sino de Mommsen, que foi considerado impraticável, estava funcionando. A próxima etapa era a equalização. O ar pressurizado do sino precisava corresponder à pressão interna do Squalus para que as escotilhas pudessem ser abertas. O diferencial de pressão, se mantido, as manteria seladas como se estivessem soldadas. A pressão subiu lentamente, 40, 50, 60 psi. Somente após a equalização, Mihalovsky destrancou a escotilha do sino e, em seguida, a escotilha do submarino. Ele foi saudado pelos rostos pálidos e magros da tripulação. Mihalovsky entregou a sopa quente. Um dos marinheiros, em meio à exaustão e à toxicidade do ar, conseguiu um raio de humor que cortou a tensão. Onde diabos estão os guardanapos? Aquele momento de alívio foi a confirmação. Eles seriam salvos. 7 sobreviventes, os mais fracos, foram selecionados para a primeira viagem. O sino se selou, pronto para iniciar a subida.
Mas o resgate estava prestes a entrar em uma corrida perigosa contra o tempo e o clima que se deteriorava rapidamente. O homem no comando da câmara estava pronto para arriscar tudo. Parte 5. O primeiro grupo de 7 sobreviventes, escolhidos por Naquim por estarem mais debilitados pelo frio e pelo gás, iniciou a subida. A 39 horas do naufrágio, a câmara McCann rompeu a superfície às 13h30. O primeiro resgate bem-sucedido de águas profundas na história da Marinha havia sido realizado. Os homens foram envolvidos em cobertores no convés do Falcon e uma onda de alívio varreu a base naval. Contudo, a celebração durou pouco. O mar agitava e o vento aumentava, ameaçando fechar a janela operacional. Cada minuto de atraso aumentava o risco de que o Falcon não pudesse mais manter sua posição sobre o Squalus. O chefe maquinista William Bathurst, um veterano no manejo da câmara McCann, reconheceu a ameaça climática. Ele sabia que o protocolo pedia 7 sobreviventes por viagem, mais os 2 operadores, mas o tempo não permitiria o luxo de seguir o plano. Na segunda descida, Bathurst tomou uma decisão crítica de alto risco. Ele trouxe 8 homens. A câmara, projetada para 9 pessoas no total, estava no limite. O cabo de içamento gemeu, mas aguentou. Quando Bathurst emergiu, Mommsen, que observava a tensão no cabo, o confrontou. Você trouxe homens demais nesta viagem, mas faça isso de novo. Mommsen confiava na avaliação de Bathurst. Era melhor forçar o equipamento do que deixar homens para trás. A terceira descida foi ainda mais audaciosa. 9 homens foram resgatados. O sino estava seriamente sobrecarregado, mas a velocidade era essencial. Às 18h, apenas 7 homens restavam no Squalus, incluindo o tenente Naquim. Uma última viagem. O impossível estava prestes a ser concluído. A quarta descida começou às 18h41. Os 7 homens entraram. Naquim, o último a deixar o submarino, deu uma última olhada no compartimento de controle antes de selar a escotilha. A câmara iniciou sua ascensão, mas a sorte virou a 100 pés da superfície. O cabo de aço que conectava o sino ao Falcon se emaranhou travando o guincho. A câmara parou, suspensa no escuro, a poucos metros da liberdade. Se o cabo se rompesse, a câmara despencaria, esmagando todos a bordo. O resgate final agora se transformava em uma luta desesperada pela sobrevivência. Parte 6. O cabo emaranhado era um pesadelo mecânico a 100 pés de profundidade. No Falcon, o pânico foi contido, mas o relógio batia forte. Puxar o guincho era arriscar a ruptura do cabo. A única esperança era enviar mergulhadores para libertar o aço retorcido na escuridão. O chefe torpedista Walter Squire desceu primeiro. Ele lutou contra o mar agitado, encontrando o cabo preso e torcido. Seu esforço para liberá-lo fez a câmara balançar violentamente, jogando os homens presos lá dentro. Ele conseguiu apenas aliviar parcialmente o nó e teve que subir para a descompressão. Em seguida, foi a vez do torpedista Jesse Duncan. Ele desceu, mas na escuridão, sua mangueira de ar se enroscou no cabo. Ele ficou preso, lutando contra o emaranhado e contra a narcolepsia. Sem conseguir se libertar e com o ar acabando, ele foi puxado para a superfície inconsciente, à beira da morte. 3 horas se passaram desde que o sino travou. Os homens lá dentro estavam exaustos, temendo que o oxigênio diminuísse novamente. O cabo estava danificado demais para ser reparado no escuro. Mommsen, confrontado com a falha técnica e o risco de perder os 9 homens, tomou uma decisão extrema. Eles levantariam o sino, pesando 21.600 libras manualmente. 6 homens agarraram o cabo no convés. O peso era intransponível. Mommsen ordenou que os operadores do sino soprassem o lastro por 15 segundos para aumentar a flutuabilidade. Eles puxaram novamente. Poucos centímetros. Outra ordem de soprar lastro. Mais marinheiros se juntaram ao esforço. 10 homens. 15. Todos puxando juntos. Mommsen gritava a cadência, o ritmo vital para manter o esforço uniforme. Os braços queimavam, as mãos sangravam com o atrito do cabo, mas a falha não era uma opção. A vida de 9 homens dependia de cada puxão. O sino começou a subir, lentamente, centímetro por centímetro. Aos 50 pés, 40 pés, o cabo crepitava, mas aguentou. A 00:30 de 25 de maio, 39 horas após o naufrágio, a câmara McCann
rompeu a superfície pela última vez. O tenente Oliver Nakin e os últimos homens foram içados para a segurança. 33 vidas salvas. O dispositivo que Mommsen havia sonhado e aperfeiçoado havia triunfado. Mas a vitória era agridoce. 26 homens jaziam no fundo, e Mommsen sabia que o trabalho não terminaria até que o Squalus fosse trazido à tona. Final. O resgate do Squalus foi a consagração da teimosia de Charles Mommsen. 4 Medals of Honor foram concedidas aos mergulhadores e operadores que desafiaram o abismo. Nakin foi exonerado de qualquer culpa, mas o trauma da perda o levou a uma nova carreira em navios de superfície, onde ele continuou a demonstrar coragem, salvando o USS New Orleans após um ataque de torpedo na Batalha de Tassafaronga. Mommsen, agora um herói nacional, tinha uma missão pendente: recuperar os 26 mortos. Ele dirigiu a operação de salvamento, um feito de engenharia que durou 4 meses e exigiu centenas de mergulhos perigosos a 240 pés. A técnica envolvia fixar enormes pontões de aço no casco e usar ar comprimido para criar flutuabilidade, estabelecendo o padrão para futuros salvamentos. Em 13 de setembro de 1939, o Squalus emergiu. A investigação confirmou que a falha de uma única válvula de indução de ar havia causado o desastre, levando a Marinha a implementar válvulas de fechamento rápido em toda a frota, uma mudança que salvou incontáveis vidas. O submarino foi consertado e rebatizado como USS Sailfish, em fevereiro de 1940. O Sailfish serviu heroicamente na Segunda Guerra Mundial, afundando o porta-aviões japonês Chuyo em 1943. Tragicamente, o Chuyo transportava prisioneiros de guerra americanos, incluindo sobreviventes do Sculpin, navio que havia ajudado no resgate do Squalus. A história da Marinha é repleta desses ecos cruéis. O legado do Squalus vai além das batalhas. As inovações de Mommsen, a câmara McCann e as misturas de hélio-oxigênio redefiniram o mergulho em águas profundas e a segurança submarina globalmente. Alan Carl Bryson, o último sobrevivente do Squalus, viveu até 2008 sempre prestando homenagem a Mommsen. A história do Squalus é uma lição sobre a resistência à inovação e a recompensa da persistência. 26 homens morreram, mas 33 viveram porque um homem se recusou a aceitar que seus companheiros marinheiros estavam condenados. A tragédia se transformou na fundação de um sistema de resgate que continua a salvar vidas até hoje. O plano de Nakin era lógico e cruelmente necessário. Enviar primeiro os mais fracos, aqueles cujos corpos já estavam cedendo à hipotermia e ao envenenamento por dióxido de carbono e gás cloro. 7 homens foram selecionados e entraram na câmara. A subida foi lenta, exigindo atenção constante dos operadores para evitar os bends. Quando a câmara McCann rompeu a superfície às 13h30, o alívio foi palpável. 7 vidas resgatadas de 240 pés, um feito histórico. A notícia desencadeou uma explosão de emoção na base naval de Portsmouth. Mas a alegria foi breve. O resgate estava em uma corrida contra o mar. O tempo piorava rapidamente. As ondas aumentavam e o vento ameaçava a estabilidade do USS Falcon sobre o submarino naufragado. A cada minuto, o risco de que as operações tivessem que ser interrompidas crescia, condenando os homens restantes. O chefe maquinista William Badders, o operador mais experiente da câmara McCann, sabia que não podiam se dar ao luxo de seguir o protocolo padrão. Ele tinha uma compreensão íntima dos limites do sino. Na segunda descida, Badders tomou uma decisão que desafiou o manual. Ele trouxe 8 homens, um sobrevivente a mais do que a capacidade recomendada. Era um risco calculado para ganhar tempo. Mommsen, observando o cabo esticado e tenso, confirmou a aposta de Badders. Ele reconheceu a urgência e a visão tática. "Você trouxe homens demais nesta viagem", disse Mommsen, "mas faça isso de novo." A vida de um homem adicional por viagem poderia ser a diferença entre o sucesso e a morte. A terceira descida foi ainda mais audaciosa. Badders trouxe 9 sobreviventes. A câmara estava perigosamente sobrecarregada, mas o equipamento aguentou. O sacrifício do limite de segurança era justificado pela ameaça do clima.
Por volta das 18h, apenas 7 homens restavam no Squalus, incluindo o tenente Naquin. A última viagem estava pronta. A esperança era quase certeza. Naquin, o último a abandonar o posto, selou a escotilha de seu submarino. Ele subiu para a câmara McCann e o sino iniciou sua ascensão final. A libertação estava a apenas minutos de distância, a 100 pés da superfície. Foi então que o som terrível de metal se retorcendo ecoou. O cabo de aço que sustentava a câmara travou, enroscando-se no mecanismo do guincho do Falcon. O sino parou abruptamente. 9 homens estavam suspensos no escuro, a um fio de aço danificado de despencar de volta aos 240 pés, onde seriam esmagados pela pressão. A última etapa do resgate, que deveria ser a mais segura, transformou-se no momento de maior perigo. O que Mommsen faria agora que a máquina falhara? A câmara McCann estava travada a 100 pés, balançando no mar agitado da noite. Dentro, 9 homens, incluindo o tenente Naquin, estavam em um limbo aterrorizante. O cabo de aço estava preso e a ameaça de ruptura era constante. Puxar significava a morte por queda. Ficar parado significava a morte lenta pelo acúmulo de dióxido de carbono. Eles estavam suspensos por mais de 3 horas, a tensão psicológica sendo quase tão fatal quanto o ar tóxico. Mommsen sabia que o resgate dependia agora dos mergulhadores, mesmo nas piores condições. O torpedista Walter Squire desceu primeiro, lutando contra o escuro e a correnteza. Ele encontrou o cabo dobrado, mas não conseguiu desfazê-lo completamente. Sua tentativa apenas fez a câmara chacoalhar, aterrorizando os ocupantes. O próximo foi o torpedista Jesse Duncan. Ele desceu com sua luz subaquática, mas a escuridão e o emaranhado foram demais. Ele ficou preso, o cabo envolvendo sua mangueira de ar. A narcolepsia o atingiu. Desorientado e sem ar, ele foi puxado de volta para o Falcon, inconsciente. O reparo no escuro era impossível. O que se faz quando a tecnologia falha e os mergulhadores são derrotados? Quando o equipamento de resgate não pode ser movido? Mommsen tomou a decisão que entraria para a história naval. Eles levantariam a câmara de 21.600 libras, manualmente. 6 homens no convés agarraram o cabo. O peso era absurdo. Mommsen, ele próprio, agarrou o cabo ao lado deles. Ele ordenou que os operadores do sino soprassem o lastro por 15 segundos para aumentar a flutuabilidade. Eles puxaram. O cabo mal cedeu. Mais 15 segundos de lastro. Puxar. A câmara se moveu alguns centímetros. Mais marinheiros se juntaram. 10. 15 homens, puxando em um esforço unificado, com Mommsen gritando o ritmo. Puxa! Descansa! Puxa! Descansa! Os braços queimavam, as mãos sangravam com o atrito, mas a visão de 9 homens morrendo a poucos metros de distância era o motor. Eles não podiam falhar. O sino começou a subir, pé por pé. Aos 50 pés, o cabo gemia, mas não se partiu. Eles haviam conquistado a máquina e o oceano. Às 00:30 de 25 de maio, 39 horas após o Squalus afundar, o sino emergiu pela última vez. Naquin e os últimos 6 homens foram içados. Todos os 33 estavam salvos. A façanha era um milagre da engenharia e da força de vontade. Mas, enquanto Mommsen recebia as felicitações, o Squalus permanecia no fundo. E ali, a 240 pés, estavam 26 homens mortos. Mommsen sabia que o resgate de vidas havia terminado, mas a dívida de honra com os perdidos ainda estava pendente. O próximo desafio seria o mais complexo da história naval: levantar um submarino inteiro do fundo do oceano. O resgate dos 33 homens do Squalus foi a consagração da vida de Charles Mommsen. 4 homens, incluindo Bathurst, o operador que arriscou sobrecarregar o sino, receberam a medalha de honra. Mommsen recebeu louvor presidencial, mas sua contribuição para a Marinha estava apenas começando. Ele ascendeu a vice-almirante, reformulou os torpedos Mark XIV na Segunda Guerra Mundial e comandou o primeiro Wolfpack americano, provando que sua genialidade ia além do resgate. Oliver Naquin, totalmente inocentado pelo inquérito, nunca mais comandou um submarino.
Ele foi reatribuído a navios de superfície, demonstrando bravura na Batalha de Tassafaronga, onde ajudou a salvar o cruzador USS New Orleans após um torpedo arrancar 150 pés de sua proa. Ele sobreviveu a 2 desastres navais e se aposentou como contra-almirante, sempre creditando a sobrevivência de sua tripulação, à calma e ao companheirismo dos homens. A história, no entanto, não estaria completa sem o resgate dos mortos. Mommsen supervisionou a operação de salvamento do submarino, um projeto de engenharia que levou 4 meses. Mergulhadores trabalharam centenas de vezes a 240 pés para fixar enormes pontões de aço ao casco. Em 13 de setembro de 1939, o Squalus emergiu. A investigação final confirmou que a falha de uma válvula de indução de ar havia causado o naufrágio, levando a Marinha a instalar válvulas de fechamento rápido em toda a frota, uma mudança que salvou incontáveis vidas em anos futuros. O submarino foi consertado e rebatizado em fevereiro de 1940, ganhando uma nova identidade, USS Sailfish. O Sailfish serviu com distinção na Segunda Guerra Mundial, afundando vários navios inimigos. Seu feito mais notório, o naufrágio do porta-aviões japonês Chuyu em 1943, veio com uma ironia trágica. O Chuyu transportava prisioneiros de guerra americanos, sobreviventes do USS Sculpin, o navio que havia buscado o Squalus. O resgate e a tragédia se fecharam em um ciclo sombrio de guerra. O legado de Charles Mommsen é a esperança. A Câmara McCann e o pulmão de Mommsen salvaram vidas em combate. As misturas de hélio e oxigênio que ele e sua equipe desenvolveram revolucionaram o mergulho comercial e militar. Os sistemas de resgate modernos, que podem alcançar 850 ou 2.000 pés, são descendentes diretos de suas inovações. Alan Carl Bryson, o último sobrevivente do Squalus, viveu 72 anos a mais do que a física ditava. Ele morreu em 2008, sempre prestando a mesma homenagem. O verdadeiro herói foi Swede Mommsen. Ele estava pronto. Sua história é um testemunho contra a fatalidade. A tragédia do Squalus foi um lembrete do risco inerente ao serviço naval. Mas o triunfo do resgate provou que a engenhosidade humana e a perseverança podem vencer a escuridão esmagadora. A história de Mommsen é uma inspiração para todos nós que enfrentamos ideias que são inicialmente rotuladas como impraticáveis. Se você ficou fascinado pela determinação de Mommsen ou pelo heroísmo dos mergulhadores, comente abaixo com o que mais te impactou nesta história. Curta e se inscreva para mais narrativas onde a audácia humana desafia o impossível. Mommsen estava pronto quando a escuridão chamou.